feliz, muito animada, muito grata pela oportunidade de poder participar dessa conferência maravilhosa, com esse tema maravilhoso, gerando vidas. E agradeço a Deus por isso, ao pastor Luciano, à pastora Luciana. E esse tema, gerando vidas, eu perguntei ao Senhor o que Ele ia nos ensinar, nos inspirar, mudar na nossa vida através disso, porque quando nós aprendemos algo novo da palavra, algo muda, não é verdade? Nada continua da mesma maneira. E nós adquirimos mais responsabilidade também, não é? Porque a palavra diz que Deus ele não nos cobra daquilo que nós não conhecemos, mas Ele nos cobra daquilo que nós sabemos. Então, se você estava feliz e ficou triste, não fique triste. Continue animado. E eu quero começar aqui nessa primeira noite da conferência, compartilhando com vocês a respeito desse tema. O que é, por quê e como. O que é, por quê e como. Então, eu quero começar falando com você a respeito do que é. O tema é gerando vidas. Então, vamos pensar, vamos começar a refletir juntos. O que é gerar? Gerar é trazer à existência, é criar, é fazer nascer, produzir, não é isso? Então, nós entendemos o que é gerar. Gerar vidas. O que é vida? Vida, se a gente pesquisar no dicionário da nossa língua portuguesa, do Brasil, nós vamos encontrar algo do tipo: vida é o período de intervalo de tempo entre o nascimento até a morte, certo? De algo ou alguém. Mas só que nós não queremos saber isso. Nós viemos aqui porque a gente quer saber o que Deus diz a esse respeito, não é? Nós viemos aqui porque a gente quer ouvir a palavra de Deus. Então, nós vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. E a primeira referência que eu quero compartilhar com vocês é João. Está no capítulo 14, no verso 6. Se você está aí com a sua Bíblia física, vamos abrir. Se ela está no seu celular, pode usar também. Se você que está online está sem a sua Bíblia física, não precisa abrir para você não sair da tela. Anota e depois você lê. E antes de ler, eu quero te convidar para a gente fazer juntos uma declaração de fé, porque nós vamos ver aqui na frente o poder que a palavra tem. Então, segure a sua Bíblia primeiro. Se você abriu, deixa marcadinho aí para não ter que procurar de novo. Mas levanta sua Bíblia e vamos repetir juntos uma declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos abrir em João, capítulo 14, no verso 6. E pode deixar a Bíblia marcada em João, porque nós vamos passear muito em João hoje. Tá? Algumas outras referências também, mas hoje nós vamos passear em João. Então, vamos ler João, capítulo 14, o verso 6. A palavra diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Olha só, você sabe quem é esse eu sou aqui? Esse eu sou que falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Quem é que falou isso? Vamos interagir, pode falar, gente. Quem que falou isso aqui? Jesus. E olha só o que Ele disse. Ele disse que Ele é a vida. Então, será que nós podemos dizer
esse nome? O que é vida? É Jesus. Diga mais alto o nome dele. Jesus. Jesus é a vida. Né? Em João 11:25 também, ele diz que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Ele é a vida. Então, agora nós já chegamos a um alinhamento de entendimento. Então, quando nós estamos dizendo gerando vida, nós estamos querendo dizer gerando Jesus nas pessoas. Amém? Então, nós já alinhamos o nosso pensamento que nesses próximos cultos nós estaremos aprendendo e sendo incentivados e animados a gerar Jesus nas pessoas, né? E agora, por quê? Né? Porque nós entendemos, então gerar vidas é gerar Jesus nas pessoas. Mas por que fazer isso? Bom, vamos ver aqui nesse versículo que a gente leu. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Olha, ele está lá com o Pai, hein? Você sabe onde é que o Pai está? No céu. Quem aqui quer ir para o céu? Glória a Deus, eu também quero. Então, nós sabemos que nós estamos aqui nessa terra de passagem. E que nós temos duas opções de destino, né? Depois que nós morremos a morte física. Para onde que a nossa alma vai? Para o inferno ou para o céu? Para quem quer ir para o céu, Jesus acabou de dar a receita do bolo aqui. Ele é o passaporte. Ele não falou aqui que existem algumas opções de caminho. Ele falou que ele é o caminho. E ele não falou aqui que existem coisas relativas a respeito disso. Nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão aí querendo pregar que tudo é relativo, né? Mas não existe relatividade na vida eterna. Jesus, ele é a verdade e ele é a vida. Então, se eu quero ir para o céu, se o meu destino é o céu, o passaporte é Jesus. Então, Cristo precisa estar em mim. Só que eu, pelo menos eu, não quero ir sozinha para o céu, não. Eu tenho muitas pessoas que eu quero ver lá comigo, inclusive todos vocês. Eu quero que a gente passe a eternidade juntos. Eu tenho tantos familiares que eu quero ver lá. Na verdade, eu quero ver esse bairro inteirinho industrial lá, sabe? Então, por isso, nós precisamos gerar Jesus nas pessoas, porque Ele é o único caminho. Então, é por isso que Deus colocou no coração do pastor Luciano, que chegou um tempo de nós começarmos a gerar vidas aqui nesse lugar. Porque nós precisamos esvaziar o inferno e povoar o céu. Amém? Mas como que nós vamos fazer isso? Então, nós já entendemos que Deus está nos dando uma missão hoje e amanhã, de sermos alinhados a gerarmos vidas, né, gerarmos Jesus nas pessoas. E por que nós vamos fazer isso? Porque nós queremos ir para o céu. Mas como nós vamos fazer? Então, eu quero compartilhar com vocês nessa primeira noite de conferência 4 formas para nós gerarmos Jesus nas pessoas. Que será, primeiro, através da palavra de Deus. Segundo, através da intercessão. Terceiro, através do seu propósito. E quarto, através do discipulado. Então, nós vamos começar aqui no primeiro tópico falando através de gerando vidas através da palavra de Deus. Você já ouviu dizer que a palavra ela tem poder? Mas você sabe por que a palavra tem poder? Por que a palavra tem poder? Ela é palavra, né? Por quê? Vamos ler João capítulo 1, versículo 1. Eu te falei no início que a gente vai passear em João hoje, né? Então, vamos ler João capítulo 1, verso 1. A palavra diz assim, João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Vocês sabem aqui na criação quem que era esse que estava com Deus?
e que era o próprio Deus? Você pode dizer o nome dele mais alto? Jesus. Jesus, ele é o verbo vivo, o verbo que se fez carne, a palavra consumada. Então, por que a palavra tem poder? Porque a palavra é Jesus. Então, toda vez que eu estou declarando a palavra de Deus sobre a vida de uma pessoa, que eu estou declarando a palavra de Deus em um ambiente, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando Jesus naquele lugar. Mas aí você pensa, mas qual palavra eu posso estar usando? Essa daqui, olha. De Gênesis a Apocalipse. O que estiver aqui dentro, você pode declarar que você vai gerar vida. Amém? Porque a palavra diz que o barco que Jesus está não afunda. Então, você conhece alguém que está enfrentando uma tempestade tão difícil? Pode ser em qualquer área, talvez na área da saúde, talvez na área financeira. Você conhece? Talvez seja você mesmo que esteja enfrentando uma tempestade bem turbulenta. Olha, se Jesus estiver lá, não vai afundar. Amém? Então, vamos gerar Jesus nas pessoas, porque o barco não vai afundar se ele estiver. E outra coisa, por que nós podemos gerar Jesus nas pessoas através da palavra? Porque o que nós falamos nasce. Porque nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus ele está criando todas as coisas, ele diz, haja luz, e houve luz. Então, Deus ele criou a luz com a palavra dele. Então, nós também podemos trazer à existência aquilo que não existe. Você conhece alguém que ainda não é convertido? Tem alguém que você gostaria de ver ele salvo? Você sabe que ele está tão distante dos propósitos de Deus na vida dele. Você queria ver ele aí sentado do seu lado agora, queria que ele estivesse aqui com você? Então, começa a declarar a palavra. Porque você não precisa ver para crer, ao contrário, você precisa crer para ver. Porque nada é impossível, né? Você conhece alguém que parece ser tão difícil a conversão dela? Mas aquela pessoa, aquela mesma, aquela que o Espírito Santo está te trazendo à memória, que você olha para ela e fala, meu Deus, só o Senhor, porque parece realmente impossível. Mas deixa eu te falar uma coisa, se Deus mudou você, por que você acha que Ele não pode mudar ele? Eu não sei você, mas se Deus conseguiu mudar a minha vida, Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Porque só Deus e eu sabemos a fundo, claro que a minha família também sabe a mudança, mas só eu e Deus sabemos a fundo o que eu era, o que eu sentia, o que eu vivia. Meu Deus, onde eu estava e como eu estava 11 anos atrás. Se eu pudesse imaginar que um dia eu estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você, eu nunca podia imaginar isso. E se Deus fez isso na minha vida, deixa eu te dizer, Ele pode fazer com essa pessoa aí que você está pensando. E Ele vai fazer. Amém? Comece a declarar aquilo que você ainda não está vendo, porque você vai ver. E outra coisa, a palavra de Deus, poderosa, não só para criar, mas para fazer reviver aquilo que já morreu. Porque talvez você pensou em alguém aí que não é nem o caso que ele ainda não entregou a vida para Jesus. Talvez é alguém que já conhece. Talvez é alguém que conhece tanto de Bíblia, que sabe mais referência do que você, mas que se afastou dos caminhos dele, que está desviado. Deixa eu beber uma aguinha, gente. A garganta está secando. Só um minuto. Em Ezequiel, no capítulo 37, Deus, ele deu uma visão a Ezequiel. Ele mostrou para ele um vale de ossos secos. Era um lugar onde pessoas já haviam vivido, já haviam morrido.
já estavam os ossos secos. E Deus, ele perguntou para ele: elas podem voltar a viver? Mas Ezequiel, ele respondeu assim: é o Senhor quem sabe. E aí Deus, ele nos pergunta essa noite: essas pessoas que já andaram nos caminhos de Jesus, mas que hoje estão mortas espiritualmente, talvez estão mais frágeis do que aqueles ossos secos, talvez já estão afastados há tanto tempo, você acha que elas podem voltar a reviver? Sabe o que Deus falou com Ezequiel? Ele disse: profetiza. Deus podia ter feito sem o auxílio de Ezequiel, não podia. Ezequiel cria, mas ele não bastava ele só sentir, não bastava ele só pensar. Ele precisava profetizar, ele tinha que verbalizar, ele tinha que declarar a palavra. E ele declarou vida sobre os ossos. E ali os ossos reviveram. Veio carne, veio juntas, veio espírito e os ossos reviveram. E eu sei que Deus vai te dar visão hoje também de muitas pessoas que você conhece aqui nessa região industrial. Você também está online. Eu sei que o Espírito Santo vai te trazer a memória de muitas pessoas do seu convívio que hoje podem estar mortas espiritualmente, mas que elas podem voltar a reviver pelo poder da palavra de Deus. Eu quero te convidar para um ato profético, para você fazer algo pela fé, porque Deus, ele diz que nós temos que profetizar. Então eu quero que essas pessoas aí que você lembrou delas, que já andaram na presença de Jesus, mas hoje estão mortos, eu vou falar e vou pedir para você repetir e você vai declarar o nome dessas pessoas, tá bom? Você vai falar, nós vamos verbalizar e isso vai ser selado no mundo espiritual. Amém? Então vamos repetir assim: Pai, eu ainda não estou vendo, mas eu creio no nome de Jesus, que onde estão essas cadeiras vazias, ainda estarão as pessoas. Agora fala aí no seu lugar o nome dessas pessoas que eu também vou falar. Em nome de Jesus, amém? Você crê? Eu creio. E 2020 é o ano da promessa e nós vamos ver muitas coisas acontecendo ainda este ano. E o segundo tópico que eu quero compartilhar com você, que nós podemos gerar vidas nas pessoas, é através da intercessão. Então eu quero ler com você João capítulo 14, verso 14. Vamos passear em João. João 14, 14. A palavra diz assim: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Sabe quem está falando isso aqui? Jesus, novamente, Jesus. Ele diz que o que nós pedirmos em nome dele, ele fará. E a oração, ela é tão poderosa porque ela pode alcançar, às vezes, o que a palavra não pode, sabe por quê? Você não pode, por exemplo, obrigar uma pessoa a te ouvir. Talvez você quer ter a oportunidade de falar com a pessoa, de declarar a palavra sobre a vida dela com ela, mas ela não quer te ouvir. Ou pior ainda, às vezes ela te ouve, mas não adianta. Já aconteceu com você? Você conhece alguém que não adianta falar com ela? Eu conheço, não adianta, só que ela não pode te impedir de orar por ela. E interceder quer dizer se colocar entre, é você entre esta pessoa
e Deus. Então você pode se ajoelhar e pode orar por ela, e ela vai ser alcançada pela sua oração, porque você vai pedir no nome de Jesus. E tudo que nós pedimos que está de acordo com a vontade de Deus, no nome dele, ele realiza. Você tem dúvida que Deus não quer a salvação de alguém? Então não tenha dúvida que ele vai fazer. Talvez ele não vá fazer exatamente naquele momento que você está orando, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E eu mesmo tenho um testemunho assim recente disso, né? Uma pessoa que eu tenho orado pela conversão dele há 5 anos, várias, né, na verdade, mas uma específica, orando há 5 anos. O nome dele está na minha agenda, nos meus alvos de oração. Passa ano, o nome não sai de lá enquanto a vitória não vier, não é verdade? Mas ele aceitou Jesus como Salvador. Glória a Deus, porque a oração alcança. Então, onde você não consegue falar, você pode orar, porque a oração alcança e você gera Jesus na vida da pessoa através da sua intercessão. Por exemplo, Moisés, ele intercedeu pelo povo de Israel e Deus os libertou do juízo. Eles não viveram o juízo pela intervenção, pela intercessão de Moisés. Pedro estava preso e ele foi liberto enquanto a igreja intercedia por ele. Então, a oração, ela alcança. E mais um benefício da oração: quando você está intercedendo por uma pessoa, você está sendo edificado, porque você está tendo relacionamento com Deus, porque você está vivendo experiências com o Espírito Santo, enquanto você está intercedendo pela pessoa. Então, além de você estar abençoando a pessoa, você está sendo mais abençoado do que a pessoa pela qual você está intercedendo por ela. Então, isso gera vida em você e isso gera vida nas pessoas. Então, ore mais. Eu não sei em qual quantidade você tem orado, mas ore mais, porque você vai ver as pessoas vindo se rendendo a Jesus. Talvez não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Vai acontecer. Amém? E a outra forma de nós gerarmos vidas para Jesus é através do nosso propósito. Terça passada foi o culto de mulheres, né? E o tema foi identidade. Quem ainda não conseguiu ver a mensagem, tem o culto completo no YouTube. Acessa lá para você assistir. Nós falamos sobre identidade. Nós precisamos conhecer quem nós somos e para que nós estamos aqui, para que a gente possa realizar aquilo que nós temos que fazer, né? Eu quero ler com você João 21, no versículo 17. Nós vamos ver uma pessoa que talvez havia esquecido do seu propósito e por isso não estava gerando vidas naquele momento. João 21, 21. Não, desculpa, João 21, 17 primeiro, depois nós vamos ler o 21. A palavra diz assim: pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Nesse episódio aqui, talvez Pedro, ele devia estar triste porque ele havia pecado. Ele havia negado Jesus 3 vezes. Já aconteceu com você de você ter caído em consciência que pecou contra o Senhor e isso ter te entristecido, você ter ficado mal por isso? E isso aconteceu com Pedro. Mas Jesus o chamou e o restaurou. Como? Lembrando dele, do propósito dele. Então, hoje, você veio aqui na conferência gerando vidas para quê? Para ser lembrado que Deus te chamou para gerar vidas,
para gerar Jesus nas pessoas. Por quê? Porque tem muitas coisas nos distraindo, nos fazendo esquecer do nosso propósito. Não só o próprio pecado, mas muitas distrações, que é o versículo 21 que eu quero ler com você, que eu tinha falado primeiro. Né? Um dos inimigos, né, do propósito, João 21, 21, diz assim: quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Sabe o que aconteceu aqui? Pedro olhou para João. Pedro, de repente, já queria saber o que ia acontecer com João. Jesus estava lembrando a ele do propósito dele, mas ele queria saber de João. Isso não acontece às vezes com a gente? Olha só, comparação. O reino de Deus, ele não é uma competição, não é sobre eu ser melhor que o outro, é sobre eu fazer e ele fazer também, não é? Porque a nossa corrida, ela não é para quem vai chegar primeiro, ela é para todos chegarem. Não importa se eu vou chegar depois da Cláudia, o importante é que eu complete a corrida e ela também. Então, quando eu começo a olhar para os outros, quando eu tiro os meus olhos de Jesus, eu já perco o propósito, eu esqueço o motivo e eu paro de gerar. Aí eu paro de gerar vidas, né? Na igreja, às vezes, acontece muito isso. A pessoa vem, tem uma decepção com alguém e sai. E para o propósito de vida. Por quê? Porque a igreja ela é como um hospital espiritual, né? Então aqui tem pessoas doentes emocionalmente, espiritualmente, tem pessoas em tratamento, tem pessoas que já estão curadas, tem pessoas que já estão curadas numa área, mas que não estão ainda na outra, né? Tem pessoas que estão começando, que já estão caminhando, que já estão maduras, tem pessoa de todo jeito, né? E nós somos falhos, nós somos humanos, a gente erra, nós estamos nos aperfeiçoando. E às vezes uma pessoa olha para a outra, olha para o erro do outro, se frustra e ali ele já se distraiu, já perdeu o propósito, tirou os olhos de Jesus e olhou para as pessoas. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que estar conectados em Jesus, porque é Ele a videira. Eu quero ler com você em João 15:15. Eita, João, né? Hoje nós estamos passeando bastante em João. João 15:15. Não, desculpa, João 15:5. A palavra diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quem é a videira? Jesus. Tem alguém aqui que está conectado em Jesus? Amém. Então, você é o ramo. E aí você acabou de ser lembrado do seu propósito. Dar muito fruto. Não foi isso aqui que a gente leu? Ou eu entendi errado? Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Ficou muito claro, não ficou? Não importa qual que é a sua profissão, quais são os seus dons, quais são as suas habilidades, como você vai fazer isso, quais as ferramentas que você vai usar para fazer isso. O seu propósito, se você está conectado em Jesus, é dar muito fruto. É dar fruto para Ele? Não. A palavra disse dar muito fruto. É gerar muito Jesus nas pessoas, né? E talvez você pense assim, mas se eu estiver louvando, porque eu tenho dom para tocar, vale? Olha, se isso aí gerar Jesus nas pessoas, vale. E talvez você pense, olha, meu dom é cozinhar. Vale? Se você cozinhar, fazer gerar Jesus nas pessoas, está valendo.
Porque o seu propósito é gerar Jesus nas pessoas, independente do ministério, independente da sua carreira, independente de como você vai fazer isso. E é por isso que Deus quer falar com você a esse respeito, porque Ele quer ver você gerando muitos frutos para Jesus. Ele quer ver essa avenida toda aqui, rendida aos pés dele. Ele quer ver todo o bairro industrial. Ele quer ver a sua família. Ele quer completar a boa obra que ele começou nesse lugar. Essa igreja não foi estabelecida aqui por ele por acaso. Você não chegou até aqui à toa. E ele quer gerar muita vida através da sua vida. Mas olha, você precisa estar conectado nele, né? E nós vamos gerar o fruto semelhante. Olha, se eu quiser colher laranja, mas se eu plantar uma árvore de maçã, uma macieira, eu vou colher laranja? Não. E o contrário? Também não. Se eu quiser comer maçã, então, eu vou ter que plantar maçã, né? É reprodução. Eu quero fazer uma ilustração aqui, uma dinâmica rápida, para poder ilustrar essa mensagem, né? Aí, aqui em cima, a gente pode ter no máximo 5 pessoas, né, pastor, distantes. Eu quero pedir, tem discipuladoras maravilhosas aqui hoje? Eu quero aproveitá-las. A Cláudia, por favor. Vou pedir só as mulheres. Patrícia, Cláudia, vocês vêm cá, por favor, para me ajudar. Juliane, a Ana Gabriela, vem cá, por favor, meninas. Só vocês 4, dá para a gente ficar em 5, né, para não passar. A gente vai fazer uma dinâmica rápida aqui para ilustrar isso, para a gente entender. Vamos fazer assim, uma fica aqui, aí a gente dá o distanciamento, né? Cláudia fica aqui. Juliane, aqui, gente. Espirra aí, por favor, o álcool nas mãos. Juliane. Ana, fica mais aqui. E eu vou ficar aqui, tá? E como que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma mímica. As meninas vão estar todas viradas para o lado da escada. Patrícia fica virada para lá, a Cláudia fica virada. Ju, chega mais para cá, fica aqui mais certinho. Fica virada para lá. A Ana, chega mais para trás um pouquinho. Isso. E só a Ana Gabriela que vai ficar virada para mim. Então, eu vou fazer uma mímica. A Ana Gabriela, ela vai ver. E aí ela vai reproduzir o que ela viu aqui comigo. Aí, então, é que a Juliane vai virar, ela vai reproduzir para a Ju, depois a Ju para a Cláudia para a Patrícia, assim, simultaneamente. E é vocês que vão nos ajudar, vocês vão falar se está certinho, se ninguém está olhando, tá bom? Está todo mundo vendo direitinho, tá? Então, nós vamos começar. Então, Ana, eu vou fazer aqui uma mímica simples, você vai ver e vai reproduzir. Combinado? Posso começar? Então, tá. Pronto, você entendeu, Ana? Você viu? Agora, só a Ju, todo mundo viu? Bom que está gravado para provar. Agora a Ju vai virar Ana. Agora, reproduz para a Ju, por favor. Vamos ver. Já tem gente que já está rindo. Aleluia, misericórdia. Ok? Agora a Cláudia pode virar e a Ju vai reproduzir para a Cláudia. Só? Não, não. Já acabou? Agora a Cláudia vai reproduzir para a Patrícia. Aí, Paty, atenção na Cláudia. Ô, gente.
agora a Patrícia vai reproduzir para a igreja. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que o original que saiu daqui chegou lá na Patrícia? Não? E se isso aqui fosse o discipulado real, hein? Se fosse para forjar o caráter de Jesus na vida dessa pessoa, ia sair direitinho? Não, e não sei quem que inventou, se foi a Ju, esse negócio de ir para um lado e para o outro. O que é isso, gente? Foi a Ana. Meninas, obrigada. Vocês são maravilhosas. Elas são as discipuladoras da Lagoinha Industrial. Inclusive você, mulher que quer se integrar à família de Deus em Lagoinha Industrial. Pati tem turma na segunda, a Cláudia está atendendo a domicílio, a Ju tem turma no sábado, tem a Kênia no domingo, a Ju com a Ana. Então, elas são discipuladoras maravilhosas, por isso que eu pedi elas para ajudar. E tem turma de homens também. Se você também é homem e quer se integrar à família de Deus aqui em Lagoinha Industrial, tem os discipuladores, né? Tem o Hugo, Leônidas, Carlão, Felipe, Jeff e vários, né? Não vou citar o Léo, não vou citar todos, né? A equipe é grande, graças a Deus. Queridos, vocês viram a reprodução? O pastor Marcelão está rindo até agora. Não, é dureza, gente, porque isso às vezes acontece na vida real, não é? Então eu preciso estar conectado, por quê? Porque eu vou reproduzir, é reprodução, não tem como eu gerar outra coisa. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer Jesus. Porque eu vou gerar Jesus nas pessoas. Que Jesus que eu vou estar gerando se eu não estou vivendo, se eu não estou entendendo? Porque nós não queremos aqui encher igreja. Nós queremos aqui pessoas saudáveis, curadas, restauradas. Não é isso? Aleluia. E nós falamos aqui de discipulado, esse é o último tópico que eu quero compartilhar com você, que nós podemos gerar Jesus nas pessoas através do discipulado, né? E o que é o discipulado? É esse relacionamento, o discipulado cristão, ele é esse relacionamento, né? Entre o discipulador e o discípulo, entre aquela pessoa mais madura na fé, que tem relacionamento com Jesus, que está conectado com Jesus, que vai forjar esse caráter de Jesus em você. Ele é essa pessoa que vai estar declarando a palavra de Deus sobre a sua vida, te ensinando, que vai estar intercedendo por você, caminhando com você, te ajudando, né? Te alimentando para que você cresça saudável e possa também reproduzir o mesmo com os outros, né? Então, eu quero ler com você agora Ruth, capítulo 1, versículo 16. Talvez você achou que a gente não ia no Antigo Testamento, hein? Vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth 1, 16. A palavra diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Amém. Esse verso é lindo, é um dos meus preferidos da Bíblia. Gente, ele é a frase do meu convite de casamento. Não é só meu, não, deve ter mais alguém aí também. Aí, ó, do pastor Marcelão também. Ele é lindo, né? Ruth, as meninas aí do discipulado sabem que Ruth é a minha personagem preferida do Antigo Testamento, porque são tantas lições, né, da vida dela, inclusive de discipulado.
né? Quando a gente pensa em Ruth, a gente pensa muito na fidelidade, mas há uma grande lição de discipulado entre a vida de Noemi e Ruth, porque Noemi saiu com sua família, com seu marido e seus 2 filhos da cidade de Belém e foram morar na cidade de Moabe. Eles estavam passando um tempo de escassez. E lá na cidade de Moabe, um dos filhos de Noemi se casou com Ruth, o outro se casou com Ofra. Mas aí o marido de Noemi faleceu, depois os 2 filhos dela faleceram também e ela ficou com as 2 noras. Então ela precisou voltar para a cidade dela natal, que era Belém. Aí, quando ela foi voltar, ela orientou as suas noras que voltassem para a casa de seus pais, porque elas ainda eram jovens, estavam viúvas, podiam se casar novamente, novamente ter filhos, elas ainda não tinham, né? Mas elas não queriam ir. Agora eu te pergunto, você imagina por que elas poderiam não querer ir? Porque vamos pensar o que Noemi poderia oferecer para elas. Noemi era da cidade de Belém, a cidade onde adorava-se o Deus vivo, verdadeiro, nosso Deus. Moabe era uma cidade onde se adorava falsos deuses, né? A Ruth nasceu e cresceu nesse contexto de engano, onde se adoravam falsos deuses em Moabe. E a Noemi, ela era de Belém. Estava viúva, estava idosa. O que ela poderia oferecer para elas? Ela não ia conseguir oferecer filhos, ela não ia conseguir oferecer bens materiais. Por que elas queriam ficar? Porque Noemi gerou Deus na vida delas. Porque o único canal de Deus na vida dessas moabitas foi Noemi. A única maneira delas serem conhecido, delas terem tido experiência com o Deus vivo e verdadeiro, foi através de Noemi. Mas apesar disso, Ofra, ela voltou para a casa dos familiares dela, ela não queria, né? Dava para ver o carinho que Noemi tratava elas quando falava, voltem minhas filhas, né? Vocês ainda poderão se casar, ter filhos. E elas choraram muito, mesmo não querendo, Ofra voltou. Você acha que Ofra estava errada por ter voltado? Eu creio que não, eu creio que Ofra não estava em pecado. Ela estava viúva e ela poderia se casar novamente. E Ofra voltou. E não se ouviu falar mais dela depois, não sabemos o que aconteceu, né? Mas Ruth respondeu para Noemi isso aqui que nós acabamos de ler, né? Que ela iria para onde ela fosse, que ela morreria onde ela morresse, porque o Deus dela era o Deus dela também. Agora, eu quero que você pense comigo no seguinte: qual era a situação de Noemi com Ruth? Vamos pensar, você já perdeu alguma pessoa querida na sua vida? Talvez algum familiar próximo, algum amigo, já saiu da sua vida alguém muito querido? E você sentiu uma dor muito grande? Você passou um tempo de luto, né? Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com você? Pensa isso ter acontecido com você triplamente. Noemi tinha perdido o marido e perdeu 2 filhos. Dá para você imaginar a dor que Noemi passava? Em que situação ela estava? Como estava o coração de Noemi? Mas mesmo assim, ela conseguiu gerar vida de Deus em Ruth. Sabe por quê? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre qual situação que eu estou vivendo, né? Às vezes a gente pensa assim, olha, agora não é o momento adequado para eu fazer isso, porque eu estou com um problema de saúde. Agora está difícil para eu ajudar aqui, porque eu estou sem condições. Eu estou com muitas dificuldades. Olha, eu vou te dizer uma coisa séria. Talvez se a gente for esperar passar os problemas para começar a gerar vidas para Jesus, talvez isso nunca vai acontecer na sua vida.
Porque enquanto nós estivermos em condição humana, aqui na terra nós teremos aflições. A condição humana, ela nos traz isso, igual o que aconteceu com Noemi mesmo. A perda de um familiar, isso é um dia mau, isso gera dor e não tem como fugir disso. Então, enquanto nós estivermos em condição humana, nós teremos aflições. Se nós formos esperar tudo estar bem, os problemas acabar, as vidas vão ficar aí. E a todo momento morre uma pessoa. E o pior, a todo momento morre uma pessoa que provavelmente está indo para o inferno. Então, nós não podemos ficar esperando. E há uma promessa de Deus no Salmo 26, que diz que toda palavra que você semear chorando, você vai colher sorrindo. Noemi não tinha ideia que ela estava semeando a palavra de Deus na vida de Ruth, em meio às lágrimas, em meio ao luto do marido, dos 2 filhos, mas que no futuro, sabe o que aconteceu? Ela voltou para a cidade de Belém, Ruth foi com ela, e lá Ruth foi trabalhar em um lugar que era a fazenda de um dos parentes de Noemi, que era Boaz. E ele se interessou por Ruth. E eles se casaram. E ela teve um filho. E elas não só nunca mais tiveram problemas financeiros, como ela ainda ganhou um netinho. Ela nem podia imaginar que quando ela estava ali semeando com lágrimas na vida de Ruth, ela iria colher isso sorrindo, com muita alegria, com muita gratidão a Deus, no futuro lá em Belém. Então, não espere. Talvez você está aqui hoje, está pensando, olha, eu entendi, é tudo correto, mas a minha vida está tão difícil. Mas a situação que eu estou passando hoje é tão difícil. Mas eu estou tão limitado. Olha, não espere, semeie, mesmo que seja com lágrimas, porque você não sabe o futuro que te espera, tá bom? Eu tive uma experiência, quero contar um testemunho rapidamente, que aconteceu aproximadamente uns 6 anos atrás. Eu consolidava na Lagoinha Matriz. Lagoinha Industrial ainda não estava aberta. Nós estávamos lá com a equipe do pastor Luciano em Lagoinha Matriz e Céu Azul. E era terça-feira e eu estava escalada para consolidar. E o Ministério de Consolidação é o que recebe os visitantes, né? As pessoas que estão chegando à igreja. E nesse mesmo dia, coincidiu de ser aniversário do filho de uma amiga minha. E aí, olha que complicado. No mesmo dia, no mesmo horário, um compromisso social importante, não pelo divertimento, mas pela consideração que eu tinha com ela. Desde o nascimento do filhinho dela, eu sempre estive presente no aniversário. Mas caiu no dia da minha escala. Ah, meu Deus, o que fazer? Eu pensei, eu posso ligar para o meu líder da consolidação, explicar que eu tenho um compromisso, né, que eu não posso ir, e coloco outra pessoa no meu lugar, mas não tem problema. Mas eu fui orar primeiro. Perguntei a Deus se eu deveria fazer isso. E sabe o que Deus me mostrou? Se fosse no meu trabalho, eu iria proceder da mesma maneira? Porque na época eu trabalhava fora. Eu trabalhava horário comercial. Porém, tinha alguns eventos que eram à noite e eu precisava participar. E aí eu precisava participar. Por exemplo, uma assembleia que acontecia. Se coincidisse essa assembleia no mesmo dia do aniversário, será que eu ia chegar para o meu chefe e ia falar assim, chefe, me desculpa, mas eu tenho um aniversário para ir, eu não vou poder vir trabalhar, não? Será que eu ia fazer isso? Não, não ia. Mas então por que será que o que vai entrar de dinheiro no meu bolso tem valor do que vai entrar de vida no céu para Deus? Por que será que quando é na obra de Deus, que quando é na igreja, às vezes nós não damos o mesmo devido compromisso, fidelidade, como nós vimos aqui no exemplo da vida de Ruth também, né? Então foi isso que Deus me mostrou, que não é que tem problema às vezes ter uma necessidade de precisar faltar, isso acontece com qualquer pessoa, né? Existem motivos sim de força maior,
Por exemplo, nesse tempo de pandemia, você está resfriado, você não vai sair de casa, é claro, você vai ligar, avisar e não vai. Mas eu tenho que analisar a prioridade, eu tenho que analisar, se fosse no meu emprego, eu faria a mesma coisa? Eu daria a mesma prioridade? Se sim, ok. Mas se não, então é melhor eu cumprir o meu compromisso. E foi bom eu ter feito isso. Por que eu estou contando isso? Porque nesse dia, lá em Lagoinha, no final do culto, eu consolidei 3 moças, que eu sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade de conhecê-las, de ter feito parte do início da caminhada cristã na vida delas. E uma delas, ela é muito frutífera para Jesus. Tudo que ela foi convidada, ela aceitou. O nome dela é Keila. Quem é aí das antigas vai conhecer ela, né? O nome dela é Keila. Aí, eu chamei para o discipulado, ela fez. Ela batizou. Eu chamei para o GC, ela foi. Eu chamei para o curso de teologia, que hoje é o Carisma Start, ela fez. Ela já estava formada. Eu chamei para liderar a célula, ela foi. Então, ela entendeu o chamado e ela foi. E aí, ela foi gerando mais vidas para Jesus do que eu. Quando chegava no dia do batismo, se eu ia batizar uma, ela estava batizando 2. E quando eu ia batizar 2, ela batizava 4. E hoje ela não pôde vir presencialmente porque é muito frutífera, porque está lá dando uma palestra de saúde mental no Ministério de Missões, porque é uma missionária. Glória a Deus! Então, a gente não tem ideia, quando a gente deixa de gerar Jesus em uma vida, quantas pessoas estão deixando de receber a salvação por causa disso. E o contrário também acontece. Uma pessoa que você alcança para Jesus, ela pode alcançar 10, e uma daquelas 10 alcançar 100, e uma daquelas 100 alcançar 1000. Porque olha só o que aconteceu com Ruth. Noemi não imaginava, mas Ruth voltou com ela para Belém. Ela se casou com Boaz. Eles tiveram um filho. E esse filho teve um filho. E esse filho foi o pai do rei Davi. Ruth foi bisavó do rei Davi. Mas onde eu quero chegar? Ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Ela literalmente gerou Jesus nas nossas vidas. Amém? Então, não deixe de gerar vidas para Jesus. Então, eu quero recapitular. Nós vimos aqui hoje. O que é gerar vidas? É gerar Jesus na vida das pessoas. Por quê? Porque eu quero ir para o céu, eu quero que as pessoas também vão para o céu, e o único passaporte é Jesus. E algumas das formas de fazer isso que nós vimos nessa primeira noite é através da declaração da palavra de Deus, através da intercessão, através de lembrar o meu propósito e através do discipulado. Para concluir, eu vou pedir os músicos, por favor, para vir fazer o louvor, para a gente caminhar para a conclusão. E aí, para terminar, eu vou ler o último versículo com você. Só que antes, eu quero te fazer uma pergunta, muito importante. Faz um som, por favor. Eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus te revelasse que você teria o seu último dia de vida, o que você faria? Deus, Ele pode te trazer esta revelação. Nós vimos aqui tantas pessoas que receberam a revelação de Deus, né? Se Deus te revelasse, que essa noite, se Ele te revelasse aqui no culto agora, que essa noite seria o seu último momento aqui na terra, o que você faria? Eu vou ir mais além, o que você faria não. Que pessoas você procuraria? Onde você iria? Pense nisso, com quem você iria passar os seus últimos momentos, por quê, para quê? E eu quero ler na Bíblia com você o nosso maior modelo, que é Jesus, porque é tudo por Ele, para Ele, é por causa dEle que nós estamos aqui, não é? Então eu quero que você abra, por favor, na última referência, que é Mateus 28. Nós vamos ler os versículos 19 e 20. Porque o nosso maior exemplo é Jesus. É dele que nós aprendemos, é nele que nós estamos conectados. A palavra de Deus em Mateus 28
19, 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que quando Jesus estava nos seus últimos momentos aqui nessa terra, ele podia ter ido para a casa dele, passar com a mãe dele, com os irmãos, com a família. Ele poderia ter ido, não sei, descansar, fazer algo. O que você faria? Sabe o que ele fez? Ele foi procurar os discípulos, só para dizer: vão e continuem fazendo o que eu comecei. Porque o que importa para ele somos nós, são vidas. Porque o que ele quer é vidas, ele quer encher o céu, ele quer ganhar pessoas, ele quer pessoas salvas, restauradas, curadas, libertas. E ele investiu o último tempo dele aqui nessa terra para nos dizer: vão, continuem fazendo o que eu comecei. E ele diz para a gente hoje: vão, quando você sair daqui hoje, quando você sair daqui amanhã, depois da conferência, vá para sua casa, vá para o seu trabalho, vá para a sua escola, vá ali para o comércio, ali na Avenida Tiradentes, vá aqui para o seu bairro, gerando vidas para Jesus, porque foi por isso que ele morreu e ressuscitou. Amém? Mas talvez você está pensando: eu entendi, eu quero ir, eu quero fazer isso, eu quero gerar vidas para Jesus, mas eu estou com dificuldade, tem algum bloqueio, eu não tenho conseguido. Pode ser timidez, pode ser algum pecado, como nós já citamos aqui. E aí eu quero te dizer o seguinte: nem precisa abrir, eu vou abrir aqui na última referência. Sabe, irmãos, eu também já tive muita dificuldade para começar a gerar vidas para Jesus. E tem uma pessoa na Bíblia que ele também teve um bloqueio para isso. O nome dele é Isaías. Isaías, ele estava numa cidade de pessoas com lábios impuros, ele tinha lábios impuros, só que Deus deu uma visão para ele. Ele viu Deus no alto com os anjos e Deus o chamou para ser profeta. Só que ele confessou que ele havia um empecilho, ele confessou que ele tinha lábios impuros. Aí sabe o que é que Deus fez? Deus não dispensou ele não. Não adianta, você não vai ter desculpa, não, você não vai ter argumentos, porque Deus não dispensa ninguém. Ele não dispensou Isaías. Sabe o que ele fez? Ele mandou uma brasa viva do altar. Sabe o que é essa brasa viva que sai lá do altar de Deus e desce? Ela chama Espírito Santo. E é isso que Deus ele vai fazer hoje aqui, né? Ele vai enviar o Espírito Santo dele, que vai descer como fogo, e nós vamos nos queimar de amor por ele e de amor pelas vidas que serão geradas através daqui. Amém? Então, eu quero te convidar a ficar de pé. Vou pedir para apagar um pouco das luzes, por favor. Querido, fica tranquilo, nós estamos todos distanciados um do outro, ninguém vai encostar em você. Fique à vontade, feche os seus olhos e comece a sentir a presença do Espírito Santo, porque nós vamos começar a adorar a Deus e o Espírito Santo ele vai descer sobre a Lagoa Industrial. E assim como aquela brasa viva desceu e tocou nos lábios de Isaías, e ele foi imediatamente purificado e capacitado por Deus para ser profeta, para começar a declarar a palavra de Deus, vai acontecer o mesmo aqui agora. Tudo aquilo que você começar a confessar nesse momento para Deus, Ele vai te purificar e te capacitar para que você saia daqui com Cristo em você e gerando muitas vidas para Jesus. Então feche seus olhos, deixa o Espírito Santo se manifestar em você.
distraia como Pedro se distraiu. Fica à vontade. Se você quiser ajoelhar, você está na casa do seu pai, a casa é sua. Fica à vontade. Medita nesse louvor, declara essa palavra. Confessa a Deus qual é o seu bloqueio. Por que você não gerou tantas vidas? Por que você não deu muito fruto para Jesus até hoje? Ele vai mandar a brasa viva tocar em você nessa noite. Ele vai te purificar. Ele vai te capacitar. Apaga as luzes, por favor. Receba o Espírito Santo. Sou filho.